Solte meu pai e eu te coloco de pé. A voz era fina, aguda, mas firme como aço temperado. O tribunal inteiro congelou. 50 pessoas prenderam a respiração ao mesmo tempo. Advogados pararam de folhear papéis. Jurados viraram as cabeças tão rápido que pescoços estalaram. O promotor Dawson deixou cair a caneta cara que segurava. E atrás da bancada de mogno escuro, o juiz Harold Brennan arregalou os olhos, mãos congeladas sobre as rodas de metal da cadeira manual que o mantinha sentado havia 5 longos anos. A menina estava de pé, bem no centro do corredor, entre as fileiras de bancos de madeira polida. 9 anos de idade, cabelo castanho claro preso num rabo de cavalo que ela mesma tinha feito torto pela manhã. Vestido simples que já estava ficando curto demais, sapatilhas gastas com furo no dedão. Sophia Mitchell olhava para cima com aqueles olhos castanhos enormes, vidrados de lágrimas que se recusava a deixar cair. Seu queixo tremia, mas a voz tinha saído firme. "Eu posso curar o senhor", ela repetiu mais alto agora. "Eu sei curar de verdade, mas só faço se soltar meu papai." Por 3 segundos completos, ninguém respirou. O ar estava tão pesado que podia ser cortado com faca. E então, o promotor Ethan Dawson explodiu numa gargalhada. Alta, cruel, ensaiada. Ele bateu palmas devagar, se levantando com aquele movimento suave de quem nunca trabalhou um dia pesado na vida. Terno italiano perfeitamente cortado, sapatos que custavam mais que 3 meses de aluguel da família Mitchell, relógio de ouro brilhando no pulso. Fantástico, simplesmente fantástico. Ele abriu os braços teatralmente. "Agora temos crianças fazendo truques de circo no tribunal. O que vem depois, excelência? Mágicos tirando coelhos da cartola? Equilibristas no arame?" A risada se espalhou como fogo em capim seco. Advogados de defesa riram entre dentes. Seguranças esconderam sorrisos atrás das mãos. Até alguns jurados, que deveriam manter imparcialidade, soltaram risadinhas nervosas. No fundo da sala, uma mulher mais velha tentou se levantar para puxar Sophia de volta, mas a menina já tinha se afastado. O juiz Brennan não riu. Ele apenas olhou para a menina com uma expressão complexa que misturava pena, irritação e algo mais sombrio. Algo que parecia raiva antiga e profunda. Suas mãos apertaram os aros de metal da cadeira manual até os nós dos dedos ficarem brancos. "Criança", ele disse, e a voz saiu dura como pedra. "Volte para seu lugar imediatamente antes que eu ordene sua remoção à força." "Mas eu posso!" Sophia deu 2 passos à frente, pequenas mãos fechadas em punhos tão apertados que as unhas cravaram nas palmas. "Eu consigo fazer o senhor andar de novo. Eu juro pela minha vida que consigo." "Sophia, não!" A voz quebrada veio da mesa dos réus, cortando o burburinho que começava. John Mitchell estava de pé, ou melhor, tentando ficar de pé, enquanto 2 seguranças o empurravam para baixo. Algemas de metal tilintavam nos pulsos. Uniforme laranja da prisão 3 tamanhos maior que o corpo magro. Ombros curvados de vergonha e desespero. O rosto dele estava manchado de lágrimas que não conseguia esconder. "Filha, por favor, para com isso agora. Só vai piorar." "Mas papai não fez nada", Sophia gritou. E pela primeira vez a voz rachou, revelando o desespero de criança por baixo da coragem forçada. Ela virou para o tribunal lotado, para as dezenas de rostos que a observavam como se fosse um bicho curioso. "Todo mundo aqui sabe que ele não fez. O senhor juiz sabe." Ela apontou um dedo acusador para Brennan. "Por que o senhor quer prender um homem inocente? Por quê?" O martelo desceu. Bang, bang, bang. 3 batidas secas que ecoaram como tiros. "Ordem! Ordem nesta sala!" Brennan bateu mais 2 vezes para bom efeito. "Seguranças, removam essa criança imediatamente e entreguem aos cuidados de um adulto responsável." 2 homens grandes, uniformizados, começaram a se aproximar pelos corredores laterais. Sophia viu eles vindo, mas não fugiu. Não podia fugir. Isso era sua única chance.
A única carta que tinha para jogar nesse jogo viciado, onde homens ricos esmagavam pessoas pobres como quem pisa em formiga. Eu tenho um dom, ela gritou, voz ecoando até o teto alto. Minha avó tinha, minha bisavó tinha antes dela. Eu posso curar pessoas, mas o senhor precisa acreditar, precisa me dar uma chance. Dom? Dawson deu uma gargalhada ainda mais alta. Ele andou até ficar bem perto de Sofia, abaixando para olhar nos olhos dela. O hálito dele cheirava a café caro e menta. Excelência, isso é claramente uma tentativa desesperada e patética de manipulação emocional. Sugiro que a menor seja encaminhada aos serviços de proteção à criança imediatamente, já que o pai está prestes a ser condenado e claramente ensinou a menina a ser uma vigarista de 5ª categoria. As palavras atingiram John como socos no estômago. Ele tentou se levantar de novo, mais violento dessa vez. Não encosta nela. Eu juro por Deus que se vocês tocarem na minha filha... Silêncio! O martelo bateu com tanta força que rachou a madeira da bancada. Réu, sente-se agora ou será acusado de desacato adicional. Seguranças, contenham o prisioneiro. Mãos pesadas empurraram John de volta na cadeira. Um dos seguranças segurou os ombros dele firme. O outro já estava pegando Sofia pelos braços, dedos grandes envolvendo os bracinhos finos. Vamos, menina. Não dificulta. Sofia não lutou fisicamente, mas também não parou de falar. O senhor vai andar de novo. Eu prometo que vou fazer o senhor andar. Ela estava sendo arrastada para trás agora, sapatilhas arrastando no piso frio. Eu sei curar. Eu posso provar. 5 segundos, Brennan disse, voz gelada. 5, 4, 3... Papai! Sofia berrou. Papai, eu vou salvar você. Eu juro que vou. 2, 1... As portas duplas de madeira se fecharam com um baque surdo. A voz de Sofia foi cortada no meio de um soluço. O silêncio que ficou era o tipo de silêncio que dói nos ouvidos. Pesado, sufocante, constrangedor. Várias pessoas no tribunal olharam para os próprios sapatos. Uma mulher no júri limpou lágrimas discretamente. Até Dawson pareceu desconfortável por meio segundo antes de recompor a máscara de superioridade. O juiz Brennan olhou para as próprias mãos descansando sobre as pernas imóveis. Mãos que ainda funcionavam perfeitamente, cheias de força para empurrar as rodas da cadeira, mas conectadas a pernas que não respondiam a comando nenhum havia 5 anos. Pernas que os melhores médicos de 3 estados tinham tentado salvar sem sucesso. Pernas que tinham custado $200 mil em tratamentos experimentais que não levaram a lugar nenhum. Por um momento, só um momento, algo passou pelos olhos dele. Não era esperança. Esperança tinha morrido há muito tempo. Era algo mais perigoso. Era o desejo profundo e desesperado de um homem que daria qualquer coisa, até a alma, por uma chance de andar novamente. Mas o momento passou. A máscara de juiz austero e implacável voltou. Ele se virou para John. Sr. Mitchell, onde estávamos? Ah, sim. O júri o considerou culpado de homicídio culposo na direção de veículo automotor, fuga do local do acidente e posse de substâncias ilícitas para fins de tráfico. Essas são acusações extremamente graves que resultaram na morte de um jovem promissor. John mal conseguia levantar a cabeça. Ele olhou para o juiz com olhos vermelhos e inchados. Eu não fiz isso. Eu juro por tudo que é sagrado que não fiz. Alguém está me incriminando. Brennan folheou alguns papéis sem realmente ler. As evidências contam uma história bem diferente. Temos seu veículo com marcas de impacto consistentes com atropelamento. Temos análise forense mostrando sangue da vítima no para-choque dianteiro. Temos 5 quilos de cocaína pura encontrados em sua oficina durante busca legal. E temos seu histórico bem documentado de severas dificuldades financeiras como móvel. Tudo foi plantado. Eu nunca toquei em droga na minha vida. Eu era mecânico honesto tentando sustentar minha filha. Era mecânico. Dawson se levantou de novo, ajeitando o paletó.
porque agora você é um criminoso condenado que vai passar as próximas décadas apodrecendo numa cela. Ele andou até ficar bem na frente de John, tão perto que só eles dois podiam ouvir o que vinha a seguir. E sua filhinha? Bem, ela vai para o sistema. Orfanatos, lares adotivos. Quem sabe ela tenha sorte e encontre uma família que aguente uma criança problemática e delirante. John tentou se levantar, mas as algemas e os seguranças o impediram. Se você encostar um dedo nela, eu juro que... Vai fazer o quê? Dawson sussurrou com um sorriso. Vai me processar da cadeia? Vai contratar um advogado com que dinheiro? Face it, Mitchell. Você perdeu. Eu ganhei. É assim que o mundo funciona. Homens como eu pisam em homens como você e seguem em frente sem olhar para trás. O defensor público designado para o caso, um homem de 50 e poucos anos chamado Richard Peterson, finalmente se levantou. Ele tinha aquela aparência de quem já viu demais, já perdeu demais e já parou de se importar. Pasta velha, terno amassado, gravata manchada de café. Excelência, solicito um breve recesso de 15 minutos. Meu cliente está visivelmente abalado pelo incidente envolvendo a filha menor e... Negado. Brennan cortou sem nem olhar. Já perdemos tempo demais com teatro. Vamos concluir isso agora. Ele pegou um papel datilografado, leu em voz monótona. John Michael Mitchell, após cuidadosa consideração das evidências apresentadas, da gravidade dos crimes cometidos e do impacto irreparável causado à família da vítima Brian Peters, eu o condeno a 16 anos de reclusão em regime fechado na penitenciária estadual de Riverside, sem possibilidade de progressão de regime ou liberdade condicional antes de cumpridos 7 anos completos. 16 anos. As palavras caíram sobre John como toneladas de concreto. 16 anos. Sofia teria 25 quando ele saísse. Seria uma mulher adulta. Não precisaria mais dele, nem sequer o conheceria direito. 16 anos era uma vida inteira. Era mais tempo do que ele tinha passado com a própria filha. Que Deus tenha misericórdia da sua alma, Brennan continuou, porque este tribunal certamente não tem. Bang! O martelo desceu uma última vez. O som ecoou, reverberou, morreu lentamente. E com ele morreu a última esperança que John tinha de abraçar a filha em liberdade antes dela crescer completamente. Não! John sussurrou. E então mais alto. Não! Não! Ele lutou contra os seguranças, força de desespero, dando energia para músculos exaustos. Minha filha! Eu preciso da minha filha! Por favor, só me deixem explicar para ela. Levem o condenado. Brennan ordenou, já rodando a cadeira para sair. 4 mãos agarraram John pelos braços e ombros. Ele ainda tentou resistir, pés arrastando no chão, mas eram 2 homens grandes contra um homem magro e quebrado. Sofia, Sofia, papai te ama, nunca esquece que papai te ama. Ninguém respondeu. As portas laterais se abriram e John foi empurrado para o corredor dos fundos, aquele que prisioneiros usam para não passar pelo público. A porta bateu. O som dos gritos dele foi cortado. E assim, em menos de 30 segundos, um homem foi arrancado da vida da única pessoa que amava no mundo. No corredor principal do tribunal, Sofia estava sentada num banco de madeira dura. Tia Clara, irmã mais nova da mãe de Sofia, estava ao lado, segurando a mão da menina. Vamos para casa, querida. Não tem mais nada que possamos fazer aqui. Eu posso salvar ele. Sofia não levantou os olhos do chão. Eu realmente posso. Eu sei que você acredita nisso, amor. Clara apertou a mão pequena. Mas alguns caminhos já foram escolhidos. Às vezes, tudo que podemos fazer é aceitar. Não. Sofia finalmente olhou para cima. Tinha algo diferente nos olhos dela. Não era mais tristeza de criança. Era determinação de adulto forjada em fogo de perda. Eu não vou aceitar. Eu vou provar. Vou provar para todo mundo. Clara suspirou. Ela não tinha filhos próprios. Nunca quis. Mas agora estava presa com uma sobrinha de 9 anos que acabara de perder os 2 pais e estava claramente em choque.
Vamos conversar sobre isso em casa, tá bom? Agora vamos só sair daqui. Mas enquanto andavam em direção à saída, Sofia virou a cabeça. Através de uma janela de vidro na lateral, ela viu. O juiz Brennan estava sendo empurrado por um assistente jovem através de outro corredor. A cadeira de rodas manual rangia levemente a cada movimento. As pernas do juiz pendiam inertes, pés arrastando levemente no chão porque não estavam posicionados direito nos apoios. E foi naquele exato momento que tudo clicou na cabeça de Sofia. A ideia que tinha tentado gritar no tribunal. A verdade que ninguém quis ouvir. Ela realmente podia curar aquele homem. Ela tinha o dom, tinha o poder. E se conseguisse provar isso, se conseguisse fazer o impossível acontecer, talvez, só talvez, o juiz revisse o caso do pai. Era uma aposta louca, um tiro no escuro. As chances eram menores que encontrar agulha num palheiro, mas era a única chance que ela tinha. 3 anos atrás, quando Sofia tinha 6 anos, a vida era diferente. Completamente diferente. A família ainda era inteira. Pai, mãe e filha. Moravam num apartamento de 2 quartos, num prédio velho, mas decente. Nada luxuoso, mas tinha amor, tinha risadas. Tinha jantares juntos toda noite onde contavam como foi o dia de cada um. John trabalhava na oficina mecânica que ele mesmo tinha aberto 5 anos antes. Não era grande coisa. Uma garagem alugada com espaço para 2 carros, ferramentas velhas, mas funcionais, clientela pequena, mas fiel. Ele trabalhava de segunda a sábado, das 7 da manhã às 7 da noite. Trabalho sujo, duro, que deixava mãos sempre manchadas de graxa que sabonete nunca tirava completamente. Mas era trabalho honesto e pagava as contas na maioria dos meses. A mãe, Laura, dava aulas particulares de inglês pela manhã. 5, 6 alunos por dia, no máximo. Estudantes universitários precisando passar em exames, executivos querendo melhorar pronúncia, adolescentes sendo forçados pelos pais. Ela cobrava barato porque não tinha certificado oficial, apenas fluência natural, de ter morado 2 anos nos Estados Unidos quando jovem. As aulas eram na própria casa, na mesinha da cozinha. Sofia ficava no quarto fazendo lição, enquanto ouvia a mãe repetindo pacientemente verbos irregulares para adultos que nunca aprendiam. Era uma vida simples, apertada, sem luxos, mas tinha felicidade. O tipo de felicidade que não precisa de dinheiro para existir. Tinha pai chegando em casa cansado, mas sempre com abraço e... Como foi a escola, princesa? Tinha mãe fazendo panquecas no domingo e deixando Sofia lamber a tigela de massa. Tinha noites de filme juntos no sofá velho, os 3 dividindo um cobertor porque o aquecedor quebrou e não tinha dinheiro para consertar. Mas então veio a dor. Laura começou a sentir dores no abdômen. Não forte, apenas um incômodo, como cólica menstrual que não passava. Ela ignorou por 2 semanas. Tomou analgésicos de farmácia, tentou chá de ervas que a vizinha recomendou, mas a dor piorou. Foi de incômodo para agudo, de agudo para insuportável. John a levou no pronto-socorro numa terça à noite. Ela estava curvada de dor, suando frio, mal conseguindo andar. Sofia ficou com a vizinha, Dona Marta, uma senhora de 70 anos com 12 gatos. Sua mãe vai ficar boa, Dona Marta disse, oferecendo biscoitos caseiros. Médicos vão cuidar dela direitinho. Mas médicos não sabiam o que era. Primeiro acharam que era apendicite. Preparam para a cirurgia de emergência. Abriram e encontraram algo pior, muito pior. Tumores, vários, espalhados pelos ovários e começando a invadir outros órgãos. Câncer, estágio 3. Agressivo. John recebeu a notícia sozinho, num corredor gelado do hospital às 4 da manhã. O médico era jovem, cansado e claramente não gostava da parte do trabalho onde tinha que destruir a vida das pessoas com palavras. Senhor Mitchell, sua esposa tem câncer ovariano avançado.
Vamos começar quimioterapia agressiva imediatamente, mas preciso ser honesto sobre as estatísticas. Taxa de sobrevivência em 5 anos para esse estágio é de aproximadamente 35%. 35%, menos de metade, menos que jogar moeda. John sentou numa cadeira de plástico duro e chorou pela primeira vez em 10 anos. Mas ele não desistiu. Vendeu tudo que tinha de valor. O carro melhor, as ferramentas mais caras da oficina, o anel de casamento de ouro que tinha sido do avô dele. Pegou empréstimos, segundo, terceiro, com agiotas que cobravam juros de 30% ao mês. Não importava. Laura precisava do melhor tratamento disponível. E funcionou. Depois de 8 meses de inferno, 8 meses de Laura vomitando tudo que comia, perdendo todo o cabelo, ficando tão fraca que não conseguia levantar da cama há alguns dias, os médicos deram a notícia. Remissão. O câncer tinha recuado. Não estava curado, nunca estava curado, mas estava controlado. Laura tinha ganhado mais tempo, mas o custo foi alto. As dívidas eram esmagadoras. John trabalhava agora das 5 da manhã até meia-noite. Pegava qualquer serviço que aparecesse. Consertos baratos, trabalho sujo, que outros mecânicos recusavam, emergências no meio da madrugada. Laura voltou a dar aulas, mesmo ainda fraca, mesmo ainda fazendo quimioterapia de manutenção. Eles precisavam de todo centavo. E foi durante esse período que Sofia começou a notar coisas. Coisas estranhas, coisas que não deviam ser possíveis. A primeira vez foi com o gato de Dona Marta. Senhor Bigodes era um gato laranja gordo que vivia escapando para a rua. Numa tarde, Sofia estava voltando da escola quando viu Dona Marta chorando na calçada. Senhor Bigodes estava caído no asfalto. Um carro tinha atropelado ele e fugido. O corpo estava imóvel. Sangue escorria do nariz. Os olhos abertos, mas vazios. Ele morreu, Dona Marta soluçava. Meu pobre Bigodes morreu. Sofia tinha 6 anos, não entendia muito sobre morte ainda, mas entendia que Dona Marta estava sofrendo. Entendia que o gato que sempre ronronava quando ela passava a mão estava quebrado. E algo dentro dela quis consertar, quis ajudar. Sem saber por quê, ela se ajoelhou ao lado do corpo. Não mexe, querida, Dona Marta disse gentil. Ele já se foi. Mas Sofia já tinha colocado as mãozinhas sobre o pelo alaranjado. Fechou os olhos e sentiu algo, difícil de descrever, como uma corrente elétrica muito leve saindo dela. Formigamento nos braços, calor nas palmas. O mundo girou um pouco e então, Senhor Bigodes abriu os olhos, respirou, se mexeu. Em 20 segundos estava de pé, miando, esfregando no tornozelo de Sofia, como se nada tivesse acontecido. Dona Marta gritou, milagre! Bendito seja Deus! É um milagre! Ela agarrou Sofia num abraço apertado. Você trouxe ele de volta. Você é abençoada. Sofia não se sentiu abençoada. Sentiu tontura, náusea. As pernas falharam e ela teve que sentar na calçada até o mundo parar de rodar. Eu não sei o que fiz. Você fez um milagre, criança. Sofia foi para casa confusa. Não contou nada para os pais. Eles já tinham preocupações demais. E além disso, talvez não fosse nada. Talvez o gato não estivesse realmente morto. Apenas atordoado. Acontece. Ela tinha lido sobre isso numa vez. Animais às vezes parecem mortos, mas não estão. Mas então aconteceu de novo. E de novo. E de novo. A segunda vez foi com a própria mãe. Laura tinha acabado de fazer uma sessão pesada de quimioterapia. Chegou em casa pálida, tremendo, dizendo que só precisava deitar um pouco. Sofia estava fazendo lição de matemática na cozinha. 20 minutos depois, ouviu um barulho surdo vindo do quarto. Ela correu. Encontrou a mãe caída ao lado da cama, tentando rastejar em direção ao telefone. O rosto estava cinza, lábios azulados, respiração superficial e rápida. Sofia, liga, ambulância. Sofia pegou o telefone, mas antes de discar, algo a puxou.
Aquela mesma sensação de antes, instinto profundo. Ela largou o telefone, se ajoelhou, colocou as mãos no peito da mãe, fechou os olhos, concentrou. A energia fluiu, mais forte dessa vez, muito mais forte. Sofia sentiu como se estivesse sendo esvaziada, como se algo essencial dela estivesse sendo sugado para fora e despejado na mãe. Formigamento virou choque elétrico, calor virou fogo, o quarto girou. Ela ia desmaiar, mas segurou. Mais um segundo, mais um, mais um. Quando finalmente abriu os olhos e tirou as mãos, a mãe estava sentada, respirando normal, cor voltando ao rosto, confusão nos olhos. O que aconteceu? Você caiu. Sofia tentou se levantar, mas as pernas não funcionaram. Tudo girava. Eu acho que te ajudei. Laura olhou para a filha. Realmente olhou. Como mães fazem quando sabem que algo importante e talvez perigoso está acontecendo. Como você me ajudou? Eu não sei. Eu só senti que devia colocar a mão e aí senti algo saindo de mim. Silêncio. Laura ajudou Sofia a subir na cama. Abraçou a filha apertado. Você se sente bem? Tonta, cansada? Descansa. Mamãe fica aqui. Naquela noite, depois de Sofia dormir exausta, Laura contou tudo para John. Ele estava sentado na beira da cama, ainda com o uniforme de trabalho sujo. Amor, você estava doente. Seu corpo entrou em choque da químio e então se recuperou sozinho. Sofia estava lá e acha que ajudou, mas não foi isso. Laura cortou firme. Eu sei o que senti, John. Meu coração estava falhando. Eu sentia. E então ela me tocou e foi como um choque trazendo tudo de volta. Você está sugerindo que nossa filha de 6 anos tem... O quê? Poderes mágicos? Não mágicos. Minha avó tinha. Teresa. Você nunca conheceu ela. Morreu antes de nos casarmos. Mas minha mãe sempre contava. Vovó Teresa conseguia curar pessoas, animais, plantas morrendo. As pessoas do vilarejo chamavam ela de benzedeira. Diziam que tinha dom de Deus. John esfregou o rosto cansado. E você acredita nisso? Eu vi minha mãe levar um cachorro quase morto para a casa da vovó. Eu tinha 8 anos. O cachorro tinha sido envenenado. Estava vomitando sangue, convulsionando. Vovó colocou as mãos nele. Ficou assim por uns 5 minutos. E o cachorro melhorou. Completamente. No dia seguinte estava correndo no quintal. Coincidência, ou o cachorro não estava tão mal quanto parecia. Vovó morreu aos 41, John. Laura segurou a mão dele. Dizem que ela se desgastou, que curar as pessoas foi drenando a vida dela até que não sobrou nada. Ela simplesmente apagou. Dormiu uma noite e não acordou mais. O medo no rosto de John era visível. Você está dizendo que se Sofia tem esse dom que pode matá-la? Não sei de nada. Só sei que não podemos deixar ela usar, não até entendermos melhor. Mas crianças não são boas em seguir regras, especialmente regras sobre coisas que parecem boas. Sofia sabia que tinha ajudado o gato, sabia que tinha ajudado a mãe. E quando via sofrimento, algo dentro dela puxava, queria curar, queria consertar. A terceira vez foi com o próprio pai. John tinha cortado a mão profundamente num acidente na oficina. Ferramenta escorregou, lâmina atravessou a palma. Ele tinha vindo para casa com a mão envolvida num pano ensanguentado. Preciso ir no hospital levar pontos, disse tentando soar calmo. Mas Sofia viu a dor no rosto dele, viu o sangue pingando no chão. Espera, pai, deixa eu ver. Sofia, não, está muito feio. Não é coisa para a criança ver. Por favor. John suspirou. Deixou ela desenrolar o pano. O corte era horrível, profundo. Atravessava toda a palma. Dava para ver o vermelho vivo da carne aberta. Precisava de 15, 20 pontos no mínimo. Sofia não hesitou. Colocou as 2 mãozinhas sobre o ferimento. Ignorou o sangue quente molhando os dedos. Fechou os olhos. Respirou fundo. A energia fluiu. Forte, poderosa, mais do que as outras vezes. Sofia sentiu como se estivesse sendo virada de dentro para fora.
O mundo não apenas girou, ele quebrou em pedaços e se remontou errado. Náusea tão forte que ela teve certeza de que ia vomitar, mas segurou, concentrou, manteve as mãos firmes mesmo quando começou a tremer violentamente. Quando finalmente tirou as mãos, o corte tinha fechado. Não completamente. Ainda havia uma linha vermelha e inchada, mas não sangrava mais. A pele tinha se unido como por pontos invisíveis. John arregalou os olhos. Virou a mão para frente e para trás, flexionou os dedos. Doía, mas funcionava. Como você? O que você fez? Sofia desabou numa cadeira. O mundo era um carrossel bêbado. Não sei, pai. Eu só quis que você ficasse melhor. Foi quando tudo mudou. Os pais tiveram conversas sérias com Sofia. Explicaram sobre a bisavó Teresa, sobre o dom que aparentemente passava nas mulheres da família de Laura, sobre como era importante, crucial, essencial manter segredo. Você só pode fazer isso em emergências, Laura instruiu, segurando o rostinho da filha entre as mãos. E só com pessoas da família ou muito próximas, nunca, nunca em público. Você entende por quê? Porque as pessoas não vão acreditar? Não, amor. Porque algumas pessoas vão acreditar demais e vão querer usar você, estudar você. Tem gente ruim no mundo que faria qualquer coisa para ter esse poder. Sofia era criança, mas não era burra. Ela entendia. Começou a esconder o dom como um segredo. Usava apenas quando absolutamente necessário. Aprendeu a dosar, a não se drenar completamente, a curar o suficiente para ajudar sem cair desmaiada depois. Os meses passaram. Laura continuou em remissão. John continuou trabalhando até os ossos. Sofia continuou indo para a escola e sendo criança normal, exceto pelo segredo que carregava. Exceto pelas vezes que via coleguinha chorando com o joelho ralado e tinha que apertar os punhos para não ajudar. E então, 1 ano e meio depois da remissão, o câncer da mãe voltou. Não voltou devagar, voltou como tsunami, mais agressivo, mais rápido, espalhado por mais lugares. Os médicos tentaram nova rodada de quimioterapia. Não funcionou. Tentaram imunoterapia experimental que custou tudo que família tinha e mais 30 mil em empréstimos. Não funcionou. Em 6 meses, Laura foi de andando e rindo para a camada. Em 8, mal conseguia falar. Em 9, os médicos disseram que era questão de dias. Sofia tentou. Todas as noites ela colocava as mãos na mãe e mandava tudo o que tinha. E funcionava. Por algumas horas Laura melhorava. Conseguia sentar, comer, conversar, sorrir, mas sempre passava. O câncer era grande demais, forte demais, espalhado demais. Era como tentar esvaziar o oceano com um balde furado. Para, filha, Laura sussurrou numa noite. Estava tão magra que parecia esqueleto. Os olhos fundos, amarelados, cabelo completamente caído, pele esticada sobre os ossos. Você está se matando. Eu sinto você ficando mais fraca toda vez. Mas eu posso te curar. Só preciso tentar mais forte. Não, querida, não pode. Laura pegou as mãozinhas de Sofia com dedos que pareciam gravetos. Alguns caminhos já foram escolhidos. Não é culpa sua, não é culpa de ninguém. É só a vida. Não! Sofia chorou, lágrimas caindo na coberta fina. Eu não vou deixar você ir embora. Eu não vou. Ei! Laura limpou as lágrimas com um carinho fraco. Você tem um dom incrível, um presente, mas não pode desperdiçar ele tentando mudar o impossível. Guarda ele, usa quando pode realmente ajudar, quando pode realmente salvar alguém. Promete para mamãe? Sofia não prometeu. Não naquela noite, nem nas noites seguintes. Ela continuou tentando. Todas as madrugadas, enquanto o pai dormia exausto no sofá porque não conseguia entrar no quarto e ver a esposa definhar, Sofia ficava ao lado da cama colocando as mãos, concentrando, drenando cada gota de energia que tinha. Até que uma manhã, 3 semanas depois daquela conversa, Sofia acordou e a mãe não acordou junto. Laura tinha partido durante a noite, em silêncio, sem dor.
Simplesmente fechou os olhos e decidiu que estava cansada demais para continuar lutando. Ao lado dela, na cama, Sofia ainda dormia, completamente exausta de tanto tentar curar o incurável. Ela tinha dado tudo, absolutamente tudo, e não foi suficiente. O funeral foi pequeno. Caixão simples que John mal conseguiu pagar. Poucos amigos. Muitas lágrimas. O padre disse palavras bonitas sobre vida eterna e paz, e outros conceitos que não traziam conforto nenhum para uma menina de 8 anos que tinha acabado de perder a mãe. John segurou Sofia o tempo todo, braço firme em volta dos ombros pequenos, e ela segurou ele de volta. Os dois eram tudo o que restava agora, uma família de 2 pessoas tentando descobrir como continuar quando metade deles tinha desaparecido. Eu deveria ter conseguido, Sofia sussurrou na beira do túmulo, vendo o caixão ser baixado na terra vermelha. Não era sua responsabilidade, princesa. John se ajoelhou ao lado dela, também chorando. Sua mãe estava muito doente, doente demais. Não tem nada que você, ou eu, ou qualquer médico do mundo pudesse fazer. Mas eu tentei tanto. Eu sei. Sua mãe sabia, e ela te amava por tentar. A vida continuou, porque vida sempre continua mesmo quando parece impossível. John voltou para a oficina. Trabalhava ainda mais agora, tentando pagar as dívidas médicas que tinham ficado. Sofia voltou para a escola. As professoras foram gentis, os colegas foram crianças. Algumas foram legais. Outras fizeram perguntas insensíveis. Uma disse que a mãe de Sofia tinha morrido porque Deus estava punindo a família por algo. Sofia quase usou o dom naquele dia. Quase colocou a mão na menina que tinha falado aquilo e drenou ela até desmaiar. Mas não fez, porque tinha prometido para a mãe. Tinha prometido guardar o dom para quando pudesse realmente ajudar. Então, Sofia parou de usar completamente. Trancou aquela parte dela numa caixa mental e jogou a chave fora. Tinha medo de que cada vez que usasse, tirasse um pedaço da própria vida. Tinha medo de acabar igual a bisavó Teresa, morta aos 41, drenada de tanto dar aos outros. 1 ano passou devagar e doloroso. Sofia fez 9 anos. Aniversário sem festa, porque não tinha dinheiro. John fez 52. Aniversário que ninguém comemorou. Eles sobreviviam. Acordavam, iam trabalhar e escola, voltavam, jantavam em silêncio, dormiam, repetiam, até que veio aquela terça-feira, a terça que mudou tudo. Era final de outubro, noite fria com chuva fina. John tinha recebido chamado de emergência de um cliente rico, empresário importante com carro de luxo que tinha parado de funcionar. Estava oferecendo o dobro do preço normal para John consertar na mesma noite, porque precisava do carro para a reunião importante de manhã cedo. John não podia recusar. Precisava do dinheiro. As dívidas médicas ainda pesavam como montanha. Ele ligou para a tia Clara para ficar com Sofia. Vou trabalhar até tarde. Você pode dormir lá? Claro, John. Não se preocupa. Tia Clara era irmã mais nova de Laura. Solteira, professora de escola primária, morava sozinha com 3 cachorros. Ela gostava de Sofia e Sofia gostava dela, mas tinha uma distância. Sempre tinha. Tia Clara era boa em ser tia, não era boa em ser substituta de mãe. John saiu às 8 da noite. O concerto levou 3 horas. Carro tinha problema elétrico complicado que exigiu trocar fiação inteira. Às 11 ele finalmente terminou, cobrou, agradeceu e começou a voltar para casa. Estava cansado. O tipo de cansado que entra nos ossos e não sai. Olhos ardendo, costas doendo. Mãos ainda manchadas de graxa que sabonete nunca tirava. Ele dirigia a caminhonete velha dele pelas ruas vazias, pensando em chegar em casa, tomar banho, cair na cama. Decidiu cortar caminho por Riverside. Era bairro mais pobre, iluminação ruim, algumas ruas sem asfalto, mas economizava 15 minutos, e John só queria chegar logo. Ele estava parado num sinal vermelho, único carro na rua, quando viu os faróis. Um carro preto, conversível de luxo, vinha pela rua perpendicular.
Rápido demais. Muito rápido. John franziu a testa. Aquela velocidade era suicida em rua residencial. E então aconteceu. Um homem jovem atravessava na faixa de pedestres. Vinha da padaria que ficava aberta até meia-noite. Sacola de pão na mão. Fone de ouvido. Não viu o carro. E o carro não freou. O impacto foi horrível. Som de metal contra carne. O corpo voou 3 metros no ar, rodou, caiu com um baque surdo no meio da rua. A sacola de pães explodiu. Pãezinhos rolaram pelo asfalto molhado de chuva. O carro preto derrapou, freou violentamente. Parou. Por 5 segundos completos, não se mexeu. John podia ver o motorista olhando pelo retrovisor, calculando, decidindo. E então as rodas cantaram, o carro acelerou e virou a esquina em alta velocidade, desaparecendo na noite. John não pensou. Instinto tomou conta. Ele saiu da caminhonete e correu, joelhos ruins protestando. O corpo estava caído de bruços. Rapaz jovem, 20 e poucos anos. Moletom cinza de universidade. Calça jeans. Tênis ainda novos. Sangue começando a formar poça. Filho, filho, você me ouve? John virou o corpo com cuidado, checando o pulso. Fraco. Muito fraco. O crânio estava afundado do lado esquerdo. Sangue saía do nariz, orelha, boca. Aguenta aí. Vou chamar ajuda. Mas quando John puxou o celular, viu outro celular caído a 2 metros do rapaz. A tela estava rachada, mas ainda acesa, e estava gravando. O rapaz tinha estado fazendo vídeo, provavelmente para redes sociais, quando foi atropelado. As mãos de John tremeram quando pegou o aparelho. Abriu a galeria. O último vídeo estava lá, tremido, ângulo estranho, mas mostrava tudo. Mostrava o carro preto vindo em alta velocidade. Mostrava a placa. E por meio segundo, quando o motorista olhou pelo retrovisor, mostrava o rosto dele. John conhecia aquele rosto. Todo mundo na cidade conhecia. Ethan Dawson, o promotor público. Filho do prefeito Theodore Dawson, a estrela em ascensão do partido político dominante. O homem que tinha taxa de condenação de 97% e estava sendo preparado para procurador-geral do estado. Não, 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 não. John olhou entre o corpo e o celular. O rapaz já não tinha pulso. Tinha morrido nos últimos 30 segundos. Sozinho, no frio, na chuva, e o homem responsável tinha fugido como covarde. John sabia o que tinha que fazer. Ligar para a polícia, entregar a evidência, fazer a coisa certa. Mas uma voz minúscula e assustada no fundo da cabeça sussurrava perigo. Homens como Dawson não caíam fácil. Homens como Dawson tinham recursos, conexões, poder. Mas um rapaz estava morto, um rapaz com mãe, pai, talvez irmãos, um rapaz com sonhos e planos e futuro que tinha sido arrancado dele em meio segundo de imprudência. John guardou o celular no bolso interno do casaco. Iria para a delegacia. Entregaria de forma anônima se necessário, faria com que justiça fosse feita. As sirenes começaram a soar ao longe. John franziu a testa. Ele ainda não tinha ligado. Como polícia já sabia. E então viu os carros. 4 viaturas dobrando esquinas diferentes, vindo de direções diferentes, convergindo todas para aquele ponto. Como se já soubessem. Como se já estivessem vindo. Mãos onde eu possa ver. Afaste-se do corpo agora. 6 policiais saltaram dos carros, armas em punho. John levantou as mãos instintivamente, coração disparando. Eu não fiz nada! Eu vi o acidente e parei para ajudar. Claro que viu. O policial líder era homem grande, cicatriz atravessando a bochecha, sorriso que não tinha humor nenhum. Senhor John Mitchell, você está sendo preso pelo homicídio culposo de Brian Peters. O mundo parou. Como eles sabiam o nome dele? Como sabiam o nome da vítima? Isso tinha acontecido há menos de 5 minutos. Como vocês... Eu não entendo... Não precisa entender. Precisa só vir com a gente. O policial fez sinal. Revistar o suspeito. Procurem por drogas, armas e principalmente celulares. Foi quando John entendeu. Dawson tinha ligado. Tinha denunciado John antes de fugir.
tinha virado a história completamente, e eles estavam procurando especificamente pelo celular. Eles sabiam da evidência. Mãos rudes agarraram John. Começaram a revistar. Bateram nos bolsos. John tinha segundos para decidir. Se eles pegassem o celular, a evidência desapareceria. Seria destruída. E John iria para a cadeia por crime que não cometeu, sem nada para se defender. No segundo antes das mãos alcançarem o bolso interno, John fez algo desesperado. Deixou o celular escorregar da mão. Caiu no chão. E com um movimento rápido do pé, John o chutou para debaixo da própria caminhonete, onde ficou escondido na sombra das rodas. Alguma coisa? O líder perguntou. O policial que estava revistando terminou de checar todos os bolsos. Carteira, chaves, celular dele próprio, lenço. Nada suspeito. Cadê o outro celular? Que outro celular? O líder cerrou os dentes, frustrado. Andou em círculos, olhando o chão com lanterna, mas não viu nada. Deve ter caído no bueiro. Levem ele e reboquem o veículo. Quero essa lata de sardinha revistada centímetro por centímetro no depósito. John foi algemado, empurrado para dentro da viatura. A caminhonete dele foi rebocada antes mesmo da ambulância chegar para pegar o corpo. Tudo muito rápido, muito eficiente, muito ensaiado. No banco de trás da viatura, John fechou os olhos. A evidência estava perdida, escondida debaixo de uma caminhonete que ia ser despedaçada no depósito da polícia. Eles iam encontrar, iam destruir, e John não teria nada. Mas 3 dias depois, quando a caminhonete foi vasculhada, o celular não foi encontrado. Porque naquela noite chuvosa, depois de rebocar o veículo, um gari fazendo turno noturno tinha passado pela cena. Tinha visto o celular caído embaixo onde o reboque tinha largado a caminhonete temporariamente. Pegou, pensando que era celular perdido. Levou para casa. Nunca olhou os vídeos. Eventualmente o celular ficou numa gaveta, esquecido. A evidência existia, mas ninguém sabia onde. Os dias seguintes foram pesadelo. John foi interrogado por 12 horas seguidas. Advogados indicaram defensor público. Um homem cansado chamado Peterson, que tinha 80 casos ativos e não conseguia dar atenção apropriada para nenhum. As evidências começaram a aparecer. A análise forense mostrou sangue de Brian Peters no para-choque da caminhonete de John. Microscópios encontraram fragmentos de tecido do moletom cinza nas rachaduras do metal. Testemunha viu caminhonete de John na área no horário do acidente. E então veio a busca na oficina. 8 policiais, mandado assinado pelo juiz Brennan. Eles vasculharam tudo e encontraram 5 quilos de cocaína pura escondidos numa parede falsa atrás da bancada de ferramentas. John assistiu tudo das grades. Isso é armação. Eu nunca toquei em droga. Alguém plantou isso. É sempre armação. O delegado disse entediado. Ninguém nunca é culpado. O caso foi construído perfeitamente. Mecânico pobre com histórico documentado de dívidas esmagadoras. Envolvido com tráfico para pagar contas. Atropela jovem rico em tentativa de assalto que dá errado. Foge. É capturado por polícia competente. História limpa, sem furos, sem complicações. E o promotor do caso, Ethan Dawson, pessoalmente. Ele queria ter certeza de que John fosse destruído completamente. Sofia viu o pai ser preso na TV. Estava na casa de tia Clara, fazendo lição de matemática. A TV estava ligada no noticiário. Mecânico preso por homicídio e tráfico de drogas. A apresentadora disse com voz neutra. E então mostraram o pai sendo levado da delegacia para presídio, mãos algemadas, cabeça baixa, uniforme laranja. Não! Sofia gritou. Papai não fez isso, ele não fez! Tia Clara desligou a TV rapidamente. Abraçou a menina. Eu sei, querida. Eu sei que seu pai é inocente. Vamos provar. Vamos contratar advogado bom e provar. Mas não tinham dinheiro para advogado bom. Mal tinham dinheiro para advogado ruim. Peterson fez o que pôde com recursos que tinha, que era quase nada. Investigação própria.
Impossível. Testemunhas alternativas? Não tinham. Evidência contradizendo a acusação? Inexistente. 3 meses depois veio o julgamento. Júri já estava predisposto. Mídia tinha pintado John como criminoso. Dawson apresentou o caso perfeitamente ensaiado. Testemunhas falsas. Evidências plantadas. Lágrimas da família de Brian Peters, que realmente acreditava que John era culpado. E então veio a sentença. 16 anos. E Sofia tinha feito a única coisa que conseguiu pensar. Tinha oferecido o impossível. Agora, 3 semanas depois daquele dia no tribunal, Sofia estava sentada na biblioteca pública. Tia Clara achava que ela estava fazendo pesquisa para trabalho de escola. Não estava. Estava pesquisando o juiz Harold Brennan. O computador velho e lento carregava página por página. Sofia tinha anotado tudo num caderno. Brennan tinha 58 anos. Tinha sido juiz por 23 anos. Casado. 2 filhos adultos que moravam em outros estados. E há 5 anos, acidente de carro. Batida frontal. Caminhão atravessou o sinal vermelho e atingiu o carro do juiz em cheio. A esposa morreu no impacto. Brennan sobreviveu, mas com lesão severa na coluna. Vértebras T12 e L1 fraturadas. Paralisia completa da cintura para baixo. Cadeira de rodas permanente, segundo todos os médicos que consultou. Ele tinha tentado tudo. Cirurgias experimentais, células-tronco, estimulação elétrica, fisioterapia intensiva. Gastou mais de $300 mil em tratamentos. Nada funcionou. As pernas simplesmente não respondiam. Sofia fechou o caderno. Ela sabia o que precisava fazer. Precisava provar que tinha o dom. Precisava curar o juiz. E quando fizesse isso, quando fizesse o impossível acontecer, talvez, só talvez, ele teria gratidão suficiente para revisar o caso do pai. Era plano louco. Chances eram mínimas, mas era a única chance que tinha. O problema era chegar perto do juiz. Ele não dava audiências públicas. Não atendia pessoas aleatórias. Tinha seguranças, motorista, vida protegida de homem importante. Sofia precisava de outro momento, outro tribunal, outra chance de estar na mesma sala que ele. Mas julgamento do pai tinha acabado. John estava na prisão. Não havia mais audiências. Então Sofia fez algo que nunca tinha feito. Algo perigoso. Ela pesquisou casos futuros que Brennan ia julgar. Eram públicos. Qualquer um podia assistir. E na próxima quinta-feira, ele ia presidir caso de custódia complicado. Mãe tentando tirar filhos do pai abusivo. Ia ser longo. Ia ter várias pessoas na sala. Sofia podia estar lá. Podia esperar o momento certo. E então... Sofia, você está bem? Ela pulou, fechando o caderno rapidamente. Tia Clara estava para trás dela, sacolas de compras nas mãos. Terminei as compras mais cedo. Você está pronta para ir? Sim, tia. Só estava terminando pesquisa. No caminho para casa, Sofia olhou pela janela do carro. Casas passando, pessoas vivendo vidas normais. E ela aqui, menina de 9 anos, planejando algo impossível. Mas tinha que tentar. Pelo pai, pelo único pai que lhe restava no mundo. Tinha que tentar. Quinta-feira chegou com céu cinza e frio. Sofia disse para a tia Clara que queria ir na biblioteca depois da escola. Tenho projeto grande, vou ficar até às 5. Quer que eu te busque? Não precisa. Posso voltar de ônibus. Tia Clara hesitou. Não gostava de deixar Sofia sozinha em transporte público, mas a menina estava insistindo em independência ultimamente. Tá bom, mas liga quando sair. Ligo. Sofia não foi para a biblioteca. Foi direto para o tribunal. Chegou às 2 da tarde. A audiência de custódia já tinha começado. Ela entrou quieta. Sentou no último banco, tentando ser invisível. O tribunal estava meio cheio. Familiares dos envolvidos. Assistente social. Alguns advogados esperando outros casos. E lá na frente, atrás da bancada alta, estava ele. Juiz Brennan na cadeira de rodas manual. Toga preta. Expressão séria enquanto ouvia depoimento choroso da mãe. Sofia observou. Esperou.
O caso era complicado. Muitas testemunhas, muitos intervalos. Às 4 da tarde, Brennan anunciou recesso de 15 minutos. A assistente veio empurrar a cadeira dele para fora. Sofia se levantou, seguiu a distância. Viu eles indo para a área privativa dos juízes. Porta com segurança na frente. Impossível entrar. Mas então o assistente saiu. Vou buscar café. Pode ficar sozinho 15 minutos, Excelência. Claro, não vou fugir correndo. A piada sem graça ecoou no corredor vazio. O assistente foi embora. O segurança estava checando o celular distraído e a porta tinha ficado entreaberta. Sofia não pensou, apenas agiu. Entrou rápido, porta fechou suave atrás dela. Ela estava num corredor estreito. 3 portas. Uma delas tinha a placa Juiz H. Brennan. Bateu levemente. Entre! Ela abriu. A sala era pequena, mesa de trabalho, estante de livros, janela com vista para estacionamento, e Brennan na cadeira posicionada perto da janela, olhando para fora. Ele virou quando ouviu a porta. Viu Sofia. A expressão mudou de neutra para surpresa para reconhecimento. Você, a menina do outro dia. Sim, senhor. Como você entrou aqui? Onde está o segurança? Ele estava distraído. Eu preciso falar com o senhor. Brennan apertou o botão no telefone da mesa. Segurança, temos uma... Por favor, Sofia deu passo à frente. Só 1 minuto, só deixa eu provar. Provar o quê? Que você é maluca? Que seus responsáveis não conseguem controlar você? Que eu posso curar. Sofia parou a 3 metros dele. Deixa eu tentar. Se não funcionar, eu vou embora e nunca mais incomodo. Mas se funcionar o quê? Eu liberto seu pai criminoso? Meu pai é inocente. O júri decidiu diferente. O júri estava errado. As lágrimas finalmente começaram a cair. Sofia não conseguia mais segurar. Por favor, senhor juiz, só me dá uma chance. Uma chance de mostrar que não sou mentirosa. Uma chance de... De quê? Me curar? Brennan riu, mas era riso sem alegria, apenas amargura. Menina, eu gastei $300 mil com os melhores médicos de 3 estados. Nada funcionou. Você acha que suas mãozinhas vão fazer milagre que centenas de milhares de dólares não fizeram? Eu sei que parece impossível. Sofia limpou as lágrimas com as costas da mão. Minha bisavó tinha esse dom. Minha mãe me contou. Ela curava pessoas no vilarejo. Animais. Eu herdei isso dela. Curadora de fé. Brennan balançou a cabeça. Você é criança. Alguém te colocou nessa ideia ridícula e agora você realmente acredita. Eu curei o gato da vizinha que tinha sido atropelado. Eu curei minha mãe quando ela teve crise. Curei meu pai quando cortou a mão. Coincidências, ou exageros, ou mentiras completas. Sofia cerrou os punhos. Eu tentei curar minha mãe quando ela estava morrendo de câncer. Tentei todas as noites por meses. Ela melhorava por algumas horas e depois piorava de novo. No final não consegui salvar ela. Mas eu tentei. Eu senti o poder saindo de mim. Não é mentira. A menção da mãe morta fez Brennan pausar. Ele estudou Sofia com mais atenção. Viu uma criança de 9 anos com olheiras profundas, roupas simples e gastas, sapatos com furo, cabelo que claramente ela mesma penteava porque não tinha mãe para fazer. E nos olhos, desespero de alguém que já perdeu demais. Minha esposa morreu no acidente que me deixou assim, ele disse quieto. Enterraram ela enquanto eu estava em coma, induzido pós-cirurgia. Acordei viúvo e paralisado no mesmo dia. Então, eu entendo perda. Então o senhor entende por que eu preciso salvar meu pai. Ele é tudo que me resta. Seu pai é criminoso condenado. Meu pai é inocente, Sofia gritou. O promotor Dawson armou tudo. Foi ele quem atropelou aquele rapaz. Meu pai viu e tentou ajudar e foi incriminado. Brennan franziu a testa. Essas são acusações muito graves. São verdade. Meu pai contou tudo, mas ninguém acredita, porque Dawson é rico e poderoso e meu pai é só um mecânico pobre. Se seu pai é inocente, deveria ter provado no julgamento. Como? Sofia deu passo mais perto.
Ele não tinha dinheiro para advogado bom. As evidências foram todas plantadas. Ninguém investigou direito, porque Dawson tem o prefeito como pai. O segurança abriu a porta naquele momento. Excelência, desculpe, eu não vi ela entrar. Está tudo bem, Marcos. Brennan levantou a mão. Só uma menina perdida. Pode voltar para o posto. O segurança hesitou. Tem certeza? Sim. Feche a porta. A porta fechou. Sofia e Brennan ficaram sozinhos. O silêncio era pesado. O juiz rodou a cadeira para ficar de frente para ela completamente. Você tem 1 minuto, ele disse. 60 segundos para me convencer que não é completa perda de tempo ouvir o que tem a dizer. Sofia respirou fundo. Deixa eu tentar curar o senhor agora. Aqui. Se não funcionar, eu saio e nunca mais volto. Mas se funcionar, se o senhor sentir algo, qualquer coisa, então promete que vai olhar o caso do meu pai de novo. Promete que vai investigar direito. Você está pedindo para eu reverter decisão de júri baseado em truque de mágica? Não é truque, é real. Sofia estava chorando abertamente agora. Por favor, eu não tenho mais nada, não tenho mais ninguém. Meu pai vai passar 16 anos preso por algo que não fez e eu vou crescer sozinha e quebrada e... A voz dela falhou completamente. Brennan olhou para aquela criança destroçada. Ele tinha visto muitas coisas em 23 anos como juiz. Tinha visto mentirosos profissionais, manipuladores habilidosos, atores convincentes. Mas olhando para Sofia, tudo que via era desespero genuíno de criança que realmente acreditava no que estava dizendo. E mais do que isso, viu a si mesmo. Viu o desespero dele nos primeiros meses após o acidente, quando teria feito qualquer coisa, acreditado em qualquer coisa, tentado qualquer coisa por uma chance, só uma chance de andar de novo. Está bem, ele disse suave, uma tentativa. Mas quando não funcionar, você promete que vai parar com isso, vai para casa, vai deixar adultos lidarem com a situação do seu pai através de canais apropriados. Sofia limpou o rosto, acenou com a cabeça. Prometo, e nem vou revisar o caso, porque não vai funcionar. Mas vou te dar 1 minuto para você se convencer disso sozinha. Justo, justo. Brennan indicou as próprias pernas. Então, faça sua mágica, curadora. Sofia se aproximou devagar. Ajoelhou na frente da cadeira. As mãos tremiam quando alcançou as pernas inertes do juiz. Elas estavam cobertas pela calça social preta. Ela colocou as palmas sobre os joelhos dele. Fechou os olhos. Respirou fundo 3 vezes. Concentrou em tudo que a mãe tinha ensinado nos meses finais. Visualizar a energia, sentir ela fluindo, não forçar, apenas guiar. No começo não havia nada, apenas o toque de mãos quentes em pernas frias. Brennan assistia com expressão entre pena e impaciência. 30 segundos passaram. 40. 50. E então Sofia sentiu. Começou pequeno. Uma corrente leve. Formigamento familiar subindo pelos braços. Ela concentrou mais. Deixou fluir mais forte. A energia começou a sair dela em ondas. Brennan sentiu também. Por 5 anos ele não tinha sentido nada abaixo da cintura. 0. Vazio completo. Mas agora havia algo. Calor, talvez. Ou formigamento. Ou apenas imaginação desesperada. Ele não sabia. Continue, ele sussurrou. Sofia aumentou a intensidade. Mais energia. Mais poder. O mundo começou a girar. Náusea subiu. Mas ela segurou, tinha que segurar, tinha que provar. O calor aumentou. Brennan sentiu claramente agora. Não era imaginação. Era sensação real. Como picadas de agulha. Como membro dormente voltando à vida. Espera, eu estou sentindo algo. Sofia abriu os olhos. Suor escorria pela testa dela. O senhor sente? Sim, é quente e formigando. Brennan olhou para as próprias pernas como se fossem alienígenas. Isso não é possível. Tenta mexer, Sofia pediu. Tenta mexer os dedos do pé. Brennan se concentrou.
Enviou o comando mental que tinha enviado milhares de vezes nos últimos 5 anos, sem resultado nenhum. Mexe, por favor, só mexe. E algo aconteceu. Pequeno, quase imperceptível, mas o dedão do pé direito se mexeu. Meio centímetro, talvez menos, mas se mexeu. Meu Deus, Brennan sussurrou. Meu Deus, eu mexi. Eu senti e eu mexi. Sofia sorriu, mas estava ficando pálida. A energia estava drenando rápido, rápido demais. Precisa de mais tempo, mais sessões. Não posso curar tudo de uma vez, ou você o quê? Minha bisavó morreu fazendo isso. Curou gente demais e se esgotou. Sofia tirou as mãos. Cambaleou para trás. Brennan estendeu o braço instintivamente e pegou ela antes de cair. Você precisa de médico. Não, só preciso descansar. Sofia sentou no chão, encostada na parede. O mundo girava violento. Algumas horas e fico boa. Brennan olhou para as próprias pernas. Mexeu os dedos de novo. Não muito, não normal. Mas mais do que tinha mexido em 5 anos. Isso é... Eu não sei o que isso é. É real, Sofia disse fraco. Eu não menti. Silêncio pesado caiu. Brennan processando o impossível que tinha acabado de acontecer. Sofia tentando não desmaiar no chão do escritório de um juiz federal. Finalmente Brennan falou. Mesmo que isso seja real, mesmo que você tenha algum dom, não posso simplesmente reverter veredicto de júri. Não funciona assim. Tem processo, tem lei, mas o senhor pode olhar de novo. Pode ordenar nova investigação. Baseado em quê? Acusações de uma criança de 9 anos? Baseado em justiça. Sofia encontrou força para olhar nos olhos dele. O senhor virou juiz por quê? Para seguir regras cegas? Ou para fazer o que é certo? Para seguir a lei? E se a lei errou? E se o sistema errou? Meu pai está apodrecendo numa cela por crime que não cometeu, enquanto o homem realmente culpado anda livre. Isso é justiça? Brennan esfregou o rosto cansado. Você não sabe o que está pedindo. Se eu reabrir o caso e não encontrar nada, sua esperança vai ser esmagada de novo. Talvez seja mais gentil deixar você aceitar a realidade. Realidade é que meu pai é inocente. E se o senhor não ajudar, ninguém vai. Eu preciso de evidência. Algo concreto. Não posso agir apenas em emoção. Sofia pensou duro, através da névoa de exaustão. Evidência. Evidência. O que o pai tinha dito, que tinha visto tudo, que havia celular, que tinha gravação. Mas o celular desapareceu. Polícia revirou tudo e não achou, a menos que ainda estivesse lá fora, em algum lugar. O celular da vítima, ela disse. Brian Peters. Ele estava gravando quando foi atropelado. Meu pai viu o vídeo. Mostra tudo. Mostra o carro. Mostra a placa. Mostra o rosto de Dawson. Se esse celular existisse, polícia teria encontrado. Não se meu pai escondeu antes de ser revistado. Ele disse que o celular caiu, que a polícia não encontrou. Talvez ainda esteja lá. Talvez não é suficiente. Então investiga. Envia alguém procurar. Faz algo. Sofia tentou se levantar, mas as pernas não funcionaram. Ela caiu sentada de novo. Brennan pegou o telefone. Marcos, chame uma ambulância. Tem o menor precisando atenção médica. Não! Sofia protestou. Não preciso de hospital. Só preciso que o senhor prometa que vai olhar o caso. Não posso prometer isso. Então eu não vou embora. Vou ficar aqui até desmaiar, ou até o senhor concordar. Isso é chantagem. É desespero. Os olhos de Sofia fecharam sozinhos. Exaustão pesava como toneladas. Por favor, só olha de novo. Brennan observou a menina lutando contra a inconsciência. Ele mexeu os dedos dos pés de novo. 5 anos sem nada. E agora, depois de 60 segundos com essa criança, movimento, sensação. Impossível, mas real. Se ela podia fazer o impossível acontecer em suas pernas, talvez, só talvez, o pai dela fosse realmente inocente. Está bem, ele disse suave. Eu vou olhar. Não prometo nada além de olhar. Mas vou revisar o caso pessoalmente. Vou checar as evidências.
Se houver qualquer indício de irregularidade, vou ordenar investigação apropriada. Sofia abriu os olhos. Promete? Prometo! Brennan estendeu a mão. Mas agora você vai no hospital e vai descansar e não vai fazer mais nenhuma cura até estar completamente recuperada. Entendido? Sofia apertou a mão dele com força surpreendente para alguém tão drenada. Entendido. A ambulância chegou 15 minutos depois. Paramédicos checaram Sofia. Pressão baixa, desidratação severa, exaustão. Nada que soro e descanso não resolvessem. Tia Clara foi chamada. Chegou apavorada. Ela desmaiou na biblioteca. Brennan mentiu suave. Segurança me trouxe ela aqui. Acho que não almoçou direito. Clara abraçou Sofia apertado. Que susto você me deu. No hospital, Sofia passou a noite em observação. Tia Clara dormiu na cadeira ao lado. E Sofia, apesar da exaustão, não conseguia parar de pensar. O juiz tinha prometido olhar o caso. Era começo. Pequeno, mas era começo. Brennan voltou para casa naquela noite em silêncio. O assistente o ajudou a entrar no carro adaptado. O motorista dirigiu, e durante todo o trajeto, Brennan mexia os dedos dos pés. Esquerdo, direito, esquerdo, direito. Movimento que tinha perdido 5 anos atrás. Movimento que médicos juraram ser impossível recuperar. Movimento que uma criança de 9 anos tinha restaurado em 60 segundos. Se isso era real, então tudo que ele achava saber sobre o mundo estava errado. Na manhã seguinte, Brennan mandou chamar seu assistente de confiança. Um investigador particular que tinha trabalhado com ele por 10 anos. Thomas, preciso que você revise um caso. Discretamente. Qual caso, senhor? Estado versus John Mitchell. Homicídio culposo e tráfico. Condenado a 3 semanas. Esse não foi o caso onde a filhinha ficou fazendo escândalo? Exatamente esse. Brennan empurrou uma pasta. Quero que você revise cada evidência, cada testemunha, cada relatório e, principalmente, quero que procure por um celular da vítima Brian Peters. Oficialmente nunca foi encontrado, mas talvez ainda esteja por aí. Thomas folheou a pasta. O senhor acha que houve irregularidade? Não sei, mas vou descobrir. A investigação levou 2 semanas. Thomas era bom, meticuloso. Ele refez passos da polícia, entrevistou testemunhas de novo, checou datas, horários, relatórios e encontrou problemas, muitos problemas. A testemunha que viu a caminhonete de John na cena tinha histórico de 3 prisões por perjúrio. Tinha recebido pagamento de R$ 5.000 2 dias antes de dar depoimento, depositado por empresa fantasma. A análise de sangue no para-choque tinha sido feita por laboratório particular contratado pela promotoria, não pelo laboratório forense oficial da polícia. E o técnico responsável tinha sido despedido 6 meses depois por falsificação de resultados em outro caso. As drogas encontradas na oficina tinham números de série que não batiam com nenhuma apreensão recente, como se tivessem vindo de estoque antigo. Talvez de apreensões de anos atrás. E o mais importante, Thomas encontrou o Gary. Levou tempo, mas encontrou. Homem de 60 anos chamado Roberto, que trabalhava turno noturno limpando ruas. Ele lembrava daquela noite, lembrava da cena do acidente, lembrava de achar celular caído. Levei para casa, Roberto disse. Pensei que alguém tinha perdido. Fiquei esperando tocarem para devolver, mas ninguém ligou. Você ainda tem? Tenho. Tá numa gaveta na cozinha. Thomas quase não acreditou quando viu. O celular estava lá, tela rachada, bateria morta, mas inteiro. Ele levou para técnico especializado. Recuperaram os dados e estava tudo lá. O último vídeo de Brian Peters. Tremido, mal filmado, mas mostrando tudo. O carro preto vindo em alta velocidade. A placa. E por um segundo, quando o motorista olhou pelo retrovisor, o rosto claramente visível de Ethan Dawson. Thomas levou tudo para Brennan. Colocou o celular na mesa. Mostrou o vídeo. Senhor, isso muda tudo. Brennan assistiu 3 vezes. Na primeira vez com choque. Na segunda com raiva.
Na terceira, com determinação fria. Dawson. Sim, senhor. Sem dúvida nenhuma. E ele armou tudo para incriminar Mitchell. Pelas evidências, sim. Usou recursos do pai. Polícia corrupta. Laboratório privado. Testemunha paga. Foi operação bem orquestrada. Brennan fechou os olhos. Um homem inocente estava preso por crime que não cometeu. Uma criança tinha perdido o pai. E ele, juiz jurado para proteger justiça, tinha sido peça dessa injustiça. Convoque audiência emergencial, ele ordenou. Amanhã, 8 da manhã. Eu quero Mitchell, quero Dawson, quero todo mundo envolvido nesse caso na minha sala. E quero Promotoria Federal investigando isso também. Vai causar escândalo, senhor. Dawson é filho do prefeito. Não me importo. Justiça não tem sobrenome. Na prisão, John recebeu notificação de que tinha audiência emergencial pela manhã. Não explicaram por quê. Ele assumiu que era alguma formalidade, talvez negação de apelação, talvez transferência para presídio de segurança máxima. Ele não esperava esperança. Sofia soube por tia Clara que recebeu ligação oficial. Você foi convocada também, como testemunha, não sei do que. Sofia sabia. O juiz tinha cumprido a promessa. Tinha olhado, tinha encontrado algo. Ela quase não dormiu aquela noite. Parte excitação, parte medo. E se não fosse suficiente? E se Dawson tivesse jeito de escapar de novo? Às 7 da manhã, ela e tia Clara estavam no tribunal. A sala estava diferente dessa vez. Além de John e Dawson, havia homens de terno que Sofia não reconhecia. Advogados federais, investigadores e mídia. Muita mídia sendo mantida do lado de fora. Brennan entrou às 8 em ponto, a cadeira de rodas sendo empurrada pelo assistente. Ele parecia diferente, mais duro, mais determinado. Bateu o martelo uma vez. Caso Estado versus John Mitchell. Sessão extraordinária para a apresentação de novas evidências. Sr. Mitchell, fique de pé. John se levantou confuso. Olhou para Sofia no fundo da sala. Ela deu um sorrisinho pequeno. Sr. Mitchell, Brennan continuou. Há 3 semanas eu o condenei a 16 anos de prisão por homicídio culposo e tráfico de drogas. Hoje, após revisão independente das evidências, descobri irregularidades graves, gravíssimas. Dawson se levantou. Excelência, isso é altamente irregular. Sente-se, promotor Dawson, ou devo dizer, acusado Dawson. O tribunal ficou em silêncio absoluto. Dawson empalideceu. Como ousa? Thomas, apresente a evidência. O investigador se levantou. Colocou o celular numa mesa. Conectou em projetor. A tela grande na parede acendeu. E todos assistiram. O vídeo de Brian Peters. O atropelamento. O carro. A placa. O rosto. Ethan Dawson fugindo da cena do crime que ele mesmo cometeu. O silêncio que seguiu era ensurdecedor. Dawson tentou se levantar. 2 policiais federais o empurraram de volta. Ethan Dawson, você está sendo preso por homicídio culposo na direção de veículo, fuga do local de acidente, obstrução da justiça, perjúrio e conspiração para incriminar inocente. Vocês não podem. Meu pai é o prefeito. Eu tenho direitos. E você os perdeu quando decidiu destruir a vida de um homem inocente. Brennan virou para John. Sr. Mitchell, em nome do Estado, eu peço desculpas pelo erro monstruoso cometido. Todas as acusações contra você são retiradas. Você é livre. John não se mexeu. Não acreditava. Não podia acreditar. Eu estou livre? Livre. E com nossa profunda vergonha pelo que passou. As algemas foram tiradas. John esfregou os pulsos. Olhou para as próprias mãos como se fossem alienígenas. E então olhou para Sofia. Ela estava chorando, correndo pelo corredor. Papai! Seguranças não tentaram parar. John caiu de joelhos e Sofia se jogou nos braços dele. Pai e filha abraçados no meio do tribunal, enquanto Dawson era arrastado gritando, e os advogados federais já começavam documentação para processar todo mundo envolvido na conspiração. Você conseguiu.
John sussurrou no cabelo da filha. Você realmente conseguiu. Eu prometi que ia salvar você. Sofia se apertou mais forte. Prometi. Brennan assistia de longe. Havia algo úmido nos olhos dele. Em 23 anos como juiz, ele tinha visto muita coisa, mas nunca tinha visto isso. Nunca tinha sido parte de injustiça tão profunda. Nunca tinha sido parte da correção também. Tia Clara se juntou ao abraço. Os três ficaram ali, no meio do tribunal, enquanto o mundo girava ao redor. Advogados correndo, repórteres gritando perguntas do lado de fora. Dawson sendo levado. Mas para aquela família de três, nada mais importava, exceto estarem juntos de novo. 2 horas depois, após toda a papelada ser processada, John saiu do tribunal em roupas normais. Não um uniforme laranja. Roupas que tia Clara tinha trazido. Calça jeans velha, camisa de flanela, tênis gasto. Roupas de homem livre. A mídia os cercou. Câmeras, microfones, perguntas gritadas. Sr. Mitchell, como se sente? Sofia, você sabia que seu pai era inocente? Vão processar o Estado? John protegeu Sofia com o corpo. Sem comentários. Só queremos ir para casa. Mas um repórter persistente empurrou o microfone na cara de Sofia. É verdade que você ofereceu curar o juiz em troca da liberdade do seu pai? Sofia parou. Olhou direto para a câmera. Eu ofereci curar o juiz porque ele precisava. E pedi para ele olhar o caso do meu pai, porque meu pai é inocente. O juiz Brennan fez a coisa certa. Ele investigou de verdade. Encontrou a verdade. É isso que juízes deveriam fazer. A resposta ficou viral em horas. Criança de 9 anos dando lição de justiça para adultos. Redes sociais explodiram, parte apoiando, parte questionando, parte chamando tudo de armação. Mas John não ligava. Ele estava em casa, casa real, não cela, com a filha dele, não atrás de vidro com telefone, comendo comida de verdade, não comida de prisão, dormindo em cama, não beliche de metal. Na primeira noite, ele acordou 3 vezes achando que estava sonhando, que ia abrir os olhos e estar de volta na cela fria. Mas toda vez que acordava, estava no quarto pequeno do apartamento, Sofia dormindo no quarto ao lado, tia Clara no sofá da sala. Livre. Ele estava realmente livre. A investigação federal sobre Dawson se desenrolou rápido. Com o vídeo como evidência principal, mais as irregularidades que Thomas tinha descoberto, o caso era sólido. Dawson tentou usar dinheiro e conexões do pai. Tentou advogados caros. Tentou suprimir evidências. Não funcionou. 3 meses depois, ele foi condenado. 20 anos por homicídio culposo, mais 5 por obstrução de justiça, mais 3 por conspiração. 28 anos total. Quase o dobro do que John tinha recebido pelo crime que não cometeu. Justiça poética. Alguém comentou no noticiário, mas a história não terminou aí, porque Sofia tinha feito promessa, e Sofia sempre cumpria promessas. 1 semana após a libertação de John, ela voltou ao tribunal. Bateu na porta do escritório de Brennan. Posso entrar? Ele estava fazendo papelada. Olhou surpreso. Sofia, o que faz aqui? Vim terminar o que comecei. Terminar? Curar o Senhor. Ela entrou, fechando a porta. Eu dei a primeira sessão, agora preciso continuar. Brennan hesitou. Aquela primeira sessão tinha sido real. Ele tinha sentido. Tinha mexido dedos, mas depois, nos dias seguintes, a sensação tinha diminuído, quase sumido, como se fosse efeito temporário. Sofia, eu agradeço, mas nada. Ela se aproximou determinada. Eu prometi colocar o senhor de pé, e vou cumprir. Você já fez o suficiente, salvou seu pai, expôs corrupto, não precisa fazer mais. Não é sobre precisar, é sobre querer. Sofia ajoelhou na frente da cadeira. Minha mãe me disse para guardar o dom para quando pudesse realmente ajudar. O Senhor me ajudou. Agora eu quero ajudar de volta. Brennan estudou aquela criança. 9 anos, mas com alma de alguém 3 vezes mais velho. Vai te drenar. Vai te machucar. Eu sei. Mas vale a pena. Por quê? Porque o senhor não merece ficar preso numa cadeira, assim como meu pai não merecia ficar preso numa cela.
A comparação fez Brennan sorrir triste. São coisas diferentes. Não são. Prisão é prisão. Só que a do Senhor ninguém colocou. A vida colocou. E eu posso tirar. Então começou. 3 vezes por semana, após a escola, Sofia ia no tribunal. Sessões de 30 minutos. Ela colocava as mãos nas pernas dele, concentrava, deixava a energia fluir. E toda vez ficava mais forte. Brennan sentia a mudança. Gradual, mas real. Na segunda semana, conseguia mexer os dedos de ambos os pés consistentemente. Na terceira, sentiu formigamento subindo pelos tornozelos. Na quarta, mexeu o tornozelo inteiro 5 centímetros. Está funcionando, ele sussurrou maravilhado. Está realmente funcionando. Sofia sorria, mas estava ficando mais magra, mais pálida. As olheiras aprofundando. John notou. Filha, você está se matando fazendo isso. Não estou. Só estou cansada. Sofia. Pai, eu preciso fazer isso, por favor, entende? John entendeu, porque ele teria feito o mesmo por ela, sacrificado o que fosse necessário. Então ele deixou, mas monitorava de perto, e se começasse a ficar perigoso de verdade, ia parar tudo. Na sexta semana, Brennan mexeu a perna inteira, do quadril até o dedão, movimento pequeno, fraco, mas movimento. Ele chorou. Homem de 58 anos, juiz federal duro e austero, chorando como criança. 5 anos, ele disse entre soluços. 5 anos sem sentir nada. E agora eu sinto tudo. Sofia estava deitada no chão, exausta, mas sorrindo. Ainda não acabou. Precisa andar. Andar? Você acha que posso? Eu sei que pode. Só precisa de mais tempo, mais sessões. Mas o corpo de Sofia estava dando sinais de que não aguentaria muito mais. Na 7ª semana, ela desmaiou no meio de uma sessão. John a encontrou no escritório de Brennan, pálida como papel, inconsciente. "Chama a ambulância!" ele gritou. No hospital, médicos fizeram exames. Anemia severa, desnutrição, exaustão extrema. "Ela está se esgotando", o médico disse. "Fazendo o quê? Eu não sei. Mas precisa parar ou vai ter dano permanente?" John segurou a mão da filha inconsciente. "Sem mais sessões. Acabou." Mas quando Sofia acordou, ela protestou. "Falta pouco. Ele quase consegue ficar em pé. Só mais algumas semanas." "Não, sua saúde é mais importante. Mas eu prometi. E você cumpriu. Você devolveu sensação para ele. Devolveu movimento. Isso já é milagre." Sofia chorou. Não de tristeza, de frustração. Ela tinha chegado tão perto de completar o que começou. Brennan foi visitá-la no hospital. Empurrou a própria cadeira para dentro do quarto. "Ouvi que você vai parar as sessões." "Não quero parar." "Eu sei, mas seu pai está certo. Você já fez mais do que qualquer um poderia pedir." Ele pegou a mão pequena. "Sofia, por 5 anos eu não senti nada. Agora eu sinto. Agora eu mexo. Talvez nunca ande normal de novo, mas já tenho mais do que tinha, graças a você. Mas você merece andar. Você merece ficar de pé como todo mundo. E você merece crescer saudável, ter vida plena, não se matar curando velho teimoso como eu." Sofia sorriu fraco. "Você não é teimoso." "Sou sim. Pergunte para qualquer advogado que já trabalhou comigo." Brennan ficou sério. "Você me deu presente incrível, mas o maior presente não foi curar minhas pernas. Foi me lembrar porque virei juiz, porque escolhi essa carreira. Por quê? Para fazer o certo, mesmo quando é difícil, mesmo quando é impopular. Você, criança de 9 anos, me deu lição que eu tinha esquecido, e por isso eu sou eternamente grato." Sofia ficou no hospital 3 dias. Soro, descanso, comida nutritiva forçada. Quando saiu, tinha cores de volta, mas ainda estava fraca. As semanas passaram. Sofia voltou para a rotina normal. Escola, lição de casa, brincando com colegas. Sendo criança de novo, John voltou para a oficina, consertando carros, ganhando dinheiro honesto, pagando contas, vida simples, mas feliz. 2 meses depois, John recebeu notificação oficial.
O Estado estava oferecendo compensação pela prisão injusta, quantia grande, muito grande, suficiente para pagar todas as dívidas médicas, suficiente para comprar casa pequena, suficiente para Sofia ter fundo para a faculdade. Nós vamos aceitar? Sofia perguntou. Isso não traz tempo de volta, John disse. Não desfaz trauma, mas ajuda. Então sim, vamos aceitar. Com o dinheiro eles se mudaram. Apartamento melhor, bairro mais seguro. Sofia mudou de escola para uma com professores melhores. John ampliou a oficina, contratou ajudante, começou a trabalhar menos horas e passar mais tempo com a filha. 6 meses após tudo, Sofia recebeu o convite. Brennan estava tendo evento. Gostaria muito que você estivesse lá. É surpresa, mas acho que vai gostar. O evento era num salão alugado. Não muito grande, talvez 50 pessoas. Colegas de trabalho de Brennan, família, alguns amigos. Sofia entrou de mãos dadas com o pai. Não entendia o que estava acontecendo até que viu. No centro do salão havia pequeno palco. E no palco, uma cadeira vazia. Não cadeira de rodas, cadeira normal. E do lado de pé, apoiado em andador, estava Brennan, de pé, as pernas tremendo. Andador segurando maior parte do peso, mas de pé. Meu Deus, Sofia sussurrou. Brennan sorriu quando viu ela. Sofia. John, obrigado por virem. Ele fez sinal para a assistente trazer microfone. Pessoal, obrigado por estarem aqui hoje. Vocês sabem que há 5 anos eu perdi a capacidade de andar. Acidente tirou minha esposa e minhas pernas no mesmo dia. Médicos disseram que nunca mais andaria, e eu acreditei. Ele pausou, respirou fundo. Mas há 6 meses, uma menininha de 9 anos entrou no meu escritório e me ofereceu algo impossível. Ela disse que podia me curar, e eu ri. Nós todos teríamos rido. Mas ela não desistiu, ela insistiu. E contra toda lógica, toda razão, toda ciência, ela tinha razão. Murmúrios de surpresa no salão. Sofia sentiu todas as cabeças virarem para ela. Sofia me deu 7 sessões de cura. 7 sessões onde ela colocava as mãozinhas nas minhas pernas mortas e de alguma forma devolvia vida para elas. Sensação, movimento. E quando ela teve que parar por ordem médica, eu tinha recuperado 70% da sensação e 40% do movimento. Ele olhou para ela direto. Os médicos disseram que era impossível, que deveria ser placebo, que eu estava imaginando. Mas 6 meses de fisioterapia intensiva depois, aproveitando o que Sofia tinha começado, eu estou aqui, de pé, não perfeitamente. Ainda preciso de andador. Talvez sempre precise, mas estou de pé. Aplausos explodiram. Sofia estava chorando. John também. Tia Clara, que também tinha vindo, abraçou os dois. Sofia, Brennan continuou, você salvou seu pai, expôs corrupto, e me deu de volta algo que eu achava perdido para sempre. Então hoje eu queria te mostrar algo. Ele fez sinal. A assistente tirou o andador. Brennan ficou sozinho, tremendo, cambaleando, mas sozinho. E então deu um passo, pequeno, instável, mas um passo real, depois outro e outro. 5 passos no total antes de precisar do andador de volta. Mas 5 passos. 5 passos que não deviam ser possíveis. O salão explodiu, gente chorando, gente aplaudindo de pé. Sofia correu para o palco. Brennan se abaixou com dificuldade e ela o abraçou apertado. Você andou, ela sussurrou. Você realmente andou. Por sua causa. Tudo por sua causa. Não, foi por causa do senhor também. Você não desistiu. Você continuou fisioterapia. Você lutou. Nós dois lutamos. Brennan secou as lágrimas dela com gentileza. E nós dois ganhamos. A festa continuou por horas. Comida, música, histórias. Brennan apresentou Sofia para todos como a menina que fez o impossível. Alguns acreditaram, outros acharam que era exagero, que tinha sido cirurgia experimental ou tratamento secreto. Mas John e Sofia sabiam a verdade. Sabiam o que tinha realmente acontecido, e isso era suficiente.
2 anos passaram. Sofia fez 11 anos. Estava maior, mais forte, mais saudável. Tinha aprendido a dosar melhor o dom. Usava ocasionalmente, pequenas curas, nada que drenasse muito. Gato da vizinha com pata quebrada. Colega de escola com corte feio. Coisas pequenas. John prosperou. A oficina cresceu. Ele contratou 2 mecânicos. Comprou equipamento novo. Ganhou reputação de honesto e competente. Clientes voltavam. Indicavam amigos. E Brennan continuou andando. Não perfeitamente. Não sem ajuda. Mas andava. Aposentou a cadeira de rodas. Usava andador em casa. Bengala no tribunal. Era progresso lento, mas constante. Até que um dia, 3 anos após tudo, Brennan teve caso especial. Criança de 8 anos com leucemia, família pobre, não tinha dinheiro para tratamento adequado. Estavam pedindo na justiça para o Estado pagar. Brennan garantiu que pagassem, mas também fez algo mais. Ligou para Sofia. Você ainda cura pessoas? Às vezes, por quê? Tem uma criança, muito doente. Não sei se seu dom funciona em câncer, mas eu tentei curar minha mãe de câncer. Não consegui. Era muito avançado, muito espalhado. E se fosse mais cedo, se pegasse no começo? Sofia pensou. Lembrou da mãe, do desespero de tentar e falhar, mas lembrou também da promessa, de usar o dom quando pudesse realmente ajudar. Eu posso tentar. Foi assim que começou. Sofia visitou a menina no hospital. Nina, cabelo caído da quimioterapia, corpo magro, olhos grandes e assustados, mas sorriso doce. Você é a menina que curou o juiz, Nina disse. Sou, e vou tentar te ajudar também. Promete? Prometo tentar. Não posso prometer que vai funcionar, mas vou dar tudo o que tenho. E deu. Sessões curtas, 3 vezes por semana. Meia hora cada, sempre com médicos monitorando, sempre com pai presente para parar se ficasse perigoso. Levou 6 meses. 6 meses de Sofia colocando mãos no corpo frágil de Nina, mandando energia, mandando vida, lutando contra câncer que tentava roubar criança de apenas 8 anos. E funcionou, gradualmente, lentamente, mas funcionou. Os tumores encolheram, o sangue melhorou. O corpo respondeu. Médicos chamaram de milagre, de remissão espontânea, de sorte. Mas Nina sabia, sua família sabia. E quando ela teve alta, completamente curada, a primeira coisa que fez foi abraçar Sofia. Você salvou minha vida. A gente salvou juntas. Você lutou. Eu só ajudei. A notícia se espalhou. Menina com dom de cura. Alguns chamaram de fraude, outros de exagero. Outros ainda de obra divina. Mídia quis entrevistar. Programas de TV ligaram. Ofertas de dinheiro apareceram. John recusou tudo. Minha filha não é circo. Ela ajuda quando pode, quando quer e não cobra nada. Mas pessoas começaram a aparecer. Na oficina, na escola, na rua, pedindo ajuda. Um tinha câncer, outro tinha paralisia, outro tinha doença rara sem cura. Sofia tentou ajudar quando podia, mas não podia ajudar todos. Não tinha energia para isso. Então, ela aprendeu a escolher casos onde realmente podia fazer diferença. Crianças principalmente, porque criança merecia chance de crescer. Anos passaram. Sofia cresceu, virou adolescente, depois jovem adulta. O dom nunca foi embora. Mas ela aprendeu limites. Aprendeu que não podia salvar todo mundo, que algumas doenças eram grandes demais, alguns danos profundos demais, mas salvou muitos, dezenas, talvez centenas ao longo dos anos, sempre discretamente, sempre humilde, nunca cobrando, nunca se vangloriando. John envelheceu, cabelos mais brancos, corpo mais cansado, mas feliz, realizado, vendo a filha crescer, vendo ela usar o dom com sabedoria. E Brennan continuou juiz por mais 10 anos antes de se aposentar. Nunca mais andou perfeitamente, mas andou. E mais importante, nunca mais julgou o caso sem investigar completamente, sem ter certeza absoluta.
Uma menina de 9 anos me ensinou mais sobre justiça, ele disse num discurso de aposentadoria, do que décadas de faculdade de direito. Ela me ensinou que fazer o certo vale qualquer sacrifício, que verdade sempre merece ser procurada e que milagres acontecem quando menos esperamos. Sofia estava na plateia, 24 anos agora, estudante de medicina, querendo entender cientificamente o dom que tinha, querendo usar ele melhor. Após o discurso, Brennan a encontrou, agora com 73 anos, andando com bengala, mas andando. Obrigado, ele disse simples, por tudo. Obrigado ao Senhor, por acreditar numa criança maluca. Você não era maluca, era desesperada, e eu entendo o desespero. Ele sorriu. Você vai ser médica excelente. Vou tentar, vai conseguir, porque você tem algo que médicos normais não têm. O dom? Não, compaixão, determinação e coragem de fazer o impossível. 15 anos se passaram desde aquele dia no tribunal. 15 anos desde uma menina de 9 anos tinha ficado de pé e oferecido o impossível. 15 anos desde que o impossível tinha acontecido. John tinha 67 anos agora, aposentado, oficina vendida, vivendo confortável com o dinheiro que tinha guardado, vendo a filha prosperar. Sofia era médica respeitada, especializada em casos difíceis, casos que outros desistiam. Ela usava ciência, usava medicina moderna, mas quando necessário, quando tudo mais falhava, usava o dom. Discretamente, secretamente, mas usava e salvava vidas, muitas vidas. Brennan tinha 88 anos quando morreu, pacificamente, durante o sono. No funeral, Sofia falou: o juiz Brennan me ensinou que justiça não é sobre seguir regras cegas. É sobre buscar verdade, sobre fazer o certo mesmo quando é difícil. Ele tinha defeitos, cometeu erros, mas quando teve chance de corrigir, ele corrigiu. E isso faz dele homem bom. Muita gente chorou. Muita gente lembrou do juiz que tinha sido duro, mas justo, austero, mas compassivo, e que nos últimos 30 anos da vida dele tinha caminhado graças a milagre de uma criança. Anos depois, quando Sofia já era velha, cabelos brancos, mãos enrugadas, mas ainda capazes de curar, alguém perguntou, jovem repórter fazendo matéria sobre sua vida extraordinária: você se arrepende de algo? De ter usado tanto do seu dom? De ter se arriscado tantas vezes? Sofia pensou por longo tempo. Olhou pela janela, viu netos brincando no jardim, viu a vida plena que tinha vivido. Não, ela disse finalmente, porque aprendi algo essencial naquele dia no tribunal, quando tinha apenas 9 anos. Aprendi que às vezes o impossível só precisa de uma coisa. O quê? Um motivo forte o suficiente. E não existe motivo mais forte que proteger quem você ama, que fazer o certo quando ninguém mais fará, que acreditar quando ninguém mais acredita. Sofia sorriu. Meu pai me ensinou que nunca desistimos. Minha mãe me ensinou a usar o dom com sabedoria. E o juiz Brennan me ensinou que justiça vale qualquer sacrifício. E o que você quer? Que as pessoas lembrem sobre você. Sofia olhou para a câmera, para os milhões que assistiriam. Que milagres não vêm de poderes especiais ou dons divinos. Milagres vêm de pessoas comuns, fazendo coisas extraordinárias por amor, e que qualquer um, absolutamente qualquer um, pode fazer o impossível acontecer. Só precisa ter coragem de tentar. A entrevista terminou. Sofia desligou a TV. Olhou para as próprias mãos, velhas agora, cansadas, mas que tinham curado centenas ao longo da vida, que tinham salvado seu pai, que tinham feito o juiz andar, que tinham dado esperança quando não havia nenhuma. E ela sorriu, porque no final não era sobre o dom, nunca foi. Era sobre amor, sobre justiça, sobre nunca desistir mesmo quando tudo parecia perdido. Era sobre uma menininha de 9 anos que ficou de pé num tribunal e disse algo impossível. E então fez o impossível acontecer. E mudou tudo.